O gerador de números aleatórios ele afeta a qualidade das amostras distribuídas. A distribuição de probabilidade ela define a região na qual as amostras vão ser mais frequentemente calculadas. Assim, para um método de Monte Carlo ser efetivo, você deve ter uma boa aleatoriedade das amostras, né? A distribuição dela deve ser tal que ela consiga ser equivalente à função que você da qual você está querendo calcular a integral. Você pode ter, por exemplo, a distribuição gaussiana ou normal, né? Que tem esse formato. Então, se a sua função, a maior parte dos pontos, né, ou tem um formato que segue aproximadamente uma distribuição gaussiana, você quer ter um gerador de números pseudo-aleatórios em que a maior parte dos pontos caem dentro da região siga uma distribuição normal. Você pode ter outras distribuições de probabilidade, né? Temos a beta, Cauchy, Chi-square, exponencial, a uniforme, que é a última, né? Então, dentro de uma certa faixa de valores, eles sempre têm a mesma probabilidade de serem gerados. Então, qual usar depende do formato da sua curva ou da sua função. Cada variável do seu problema ela pode ter a sua própria distribuição de probabilidade, né? E, idealmente, ela deve ser o mais próxima possível da função que se deseja aproximar. E aí é importante que você saiba, a priori, qual é o formato, qual é o comportamento da sua função. Vejamos este exemplo aqui. Este exemplo é para calcular a integração numérica da função denominada Earthson, que basicamente é uma superfície com um pico numa região central e o resto é uma superfície mais ou menos plana. E veja que ela tem então este formato, né? Se eu uso uma distribuição de pontos uniforme, né, eu uso um gerador de números aleatórios com distribuição uniforme, os pontos gerados dentro da curva, veja, eu estou interessado em ver quantos pontos, quantas amostras estão dentro da curva para que eu consiga calcular a integral, elas não vão ser muito representativas. Nós teremos a distribuição é uniforme, mas ela não preenche a curva adequadamente. Portanto, a integral vai dar um valor que não é muito próximo da realidade. No entanto, se eu tenho uma distribuição, uso um gerador de números pseudo-aleatórios com distribuição normal, a maioria dos pontos gerados das amostras cairão dentro da parte mais importante da curva, e assim eu teria então uma integral um pouco mais próxima, calculada, que seria um pouco mais próxima da realidade. Então, é muito importante definir qual é a distribuição de probabilidade dos números gerados pelo gerador de números aleatórios, para que as suas amostras elas sejam representativas, estejam bem dentro da curva ou da função da qual você quer fazer a integração. Um exemplo é a função de Stiblinsky-Tang. Essa função é uma função de n variáveis e ela é calculada como a somatória, esta somatória dividido por 2, em que cada elemento xi é uma das dimensões da função, né? Então a função é uma função sobre um vetor, né? Um conjunto de variáveis, né? Aqui, por exemplo, você vê uma função de Stiblinsky-Tang para n igual a 2. Né? Duas dimensões x e y, e a função é o f de xy que dá a dimensão z. Se você vai fazer a integração dessa função, que seria basicamente calcular o volume sobre a curva, né? Como você faria usando Monte Carlo? Este é o desafio que nós queremos desenvolver durante a semana. Como calcular a integral da função Stiblinsky-Tang através do método de integração de Monte Carlo pela média. Então nós vamos fazer como exercício para a próxima aula online como fazer isso. Então nós vamos fazer um programa
que, calculando 10 milhões de amostras, 10 a sétima, amostras pseudo-aleatórias, para duas variáveis, no intervalo de 4 a menos 4, nós vamos calcular a integral desta curva, desta função. Nós vamos tentar calcular o valor da integral para n igual a 2 e depois nós vamos ver o para n igual a 4/8, qual seria o aumento do tempo de processamento. E veremos que, apesar de ser uma quantidade grande de pontos, se fôssemos fazer usando alguma outra forma, por exemplo, método de retângulo ou alguma coisa assim, teria muito mais tempo para fazer, né? Seria muito mais complicado para essa quantidade de pontos. Com apenas uma questão de ilustração, dependendo da forma da distribuição dos pontos gerados aleatoriamente, você pode ter valores diferentes para a integral. Então, qual é a melhor distribuição para uma curva com este formato? Qual é a distribuição que o gerador de números aleatórios, de pseudo-aleatórios, que produz uma distribuição mais eficiente para que eu consiga ter uma integral calculada de forma mais realista? Falaremos um pouco sobre isso durante a aula online. Até lá, a gente pede que você então tente fazer um programinha ou pensar neste programa. Nós o comentaremos adiante. É isso. Então nos vemos na próxima aula online desta semana. Até lá.